Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da aula, conforme eu já tinha falado, essa aula gravada, né? Então, pessoal, a gente tem feito essa reflexão sobre a importância do resgate histórico, né? O resgate dos nossos antepassados, das nossas raízes. E, por fim, depois de todas as atividades que nós desenvolvemos, dentre o tema, essa atividade é muito simples, porém dialoga, né, com o tema resgate, e a gente vai conhecer a figura de uma mulher muito importante na história brasileira, que muitas vezes não, ela é esquecida para grande parte dos brasileiros, e a atividade é muito simples para vocês assistir um documentário e comentar um pouco sobre a contribuição dela no caso. Então, está dentro da nossa temática sobre missão e compaixão. Então, a missão, né, ter um objetivo na nossa vida, a gente se doar, ter dentro dos nossos objetivos, dar um sal, né, dar um sentido nesses nossos objetivos, e isso é a missão, e a compaixão, que é aquele olhar, né, você ter um olhar, a gente discutiu sobre a resiliência, né? Discutimos também algumas aulas sobre a empatia. Então, a compaixão ela está nesse sentido, né? Também discutimos sobre o altruísmo. Também está dentro desse sentido de você se doar para o próximo, né? Você se colocar também no lugar do próximo. E a figura que a gente vai trabalhar é em relação a uma mulher, né? Chamada Dionísia Gonçalves Pinto, chamada aí como Nísia Floresta. Não sei se vocês já conhecem, né? Uma pessoa que tem um destaque importantíssimo na história brasileira e esquecida em grande medida, né? Muitas pessoas não conhecem ela pelo seu papel, né? Ela foi uma precursora aí da importância da tentativa de inserir a mulher, né, ao direito da educação. O que a Nísia, qual que foi a contribuição da Nísia, né? Ela é potiguar, né? Ela nasceu no Rio Grande do Norte, né? E viveu, mudou depois, inicialmente na cidade de Papari, depois se mudou para Recife, depois foi para Porto Alegre e por último para o Rio de Janeiro, lembrando que no período onde ela viveu, no século XIX, Rio de Janeiro era a capital, né? Capital do Império aí. Ela viveu no período do Império. E ela teve uma visionária, né? Então a gente está falando de missão e compaixão. A sua luta foi em prol dos direitos para as mulheres, os direitos das mulheres estarem estudando, né? Acho que vocês já sabem, a mulher, né? O direito, pensando aqui em Brasil, o direito à mulher, à educação, à entrada da universidade foi aos poucos se constituindo no último século, no século XX, e ainda hoje se encontra muita dificuldade ainda, né? Já se democratizou o espaço para as mulheres, mas no século XX aí foi uma luta e continua sendo uma luta muito grande para mulheres para a equiparação, né, dos direitos salariais, né, direitos a determinados cargos, né, cargos de chefias, que é muito voltado apenas para os homens. E a Nísia, ela foi, então, uma mulher aí que deu um passo inicial aí. E o que ela acreditava, conforme está no slide aí? Que a sociedade ela só iria progredir se as mulheres tivessem uma educação de fato, como os homens também tinham naquela época. E não só a educação dos afazeres domésticos, né? As mulheres eram criadas, né, eram educadas para aprender a ler, em grande medida, falando em Brasil, né, aprender a ler, poucas mulheres, né, por sinal, e em grande medida para os afazeres domésticos, né, a do lar, né, ser a dona do lar. E já naquele período de 1838, ela criou uma escola no Rio de Janeiro, chamada aí no Colégio Augusto, e aí tem a ver com passagens da vida dela. O Augusto foi um companheiro dela, do qual morreu, e ela homenageou esse companheiro dela com o nome do colégio. Ela criou esse colégio em 1938, destinado para meninas. E o que tinha de diferencial nesse colégio, né? O estudo, as instruções, o conhecimento científico que os homens tinham. Então tinha todas as disciplinas aí. História, né? Até coloquei aqui para vocês: ciências, história, geografia, ensino religioso, dança, desenho, música, arte, língua portuguesa, literatura e as disciplinas, né? As matemáticas, né? Galera, tipo, 1838, né? Desconhecido
até então muito desconhecido por grande parte dos brasileiros, sobre a importância da Nísia Floresta, e ela, né, criou esse colégio aí para destinado para as meninas. Por quê? Ela acreditava que a sociedade, algo que a gente luta até hoje, né, que a sociedade só irá progredir como se todo mundo tiver uma situação basicamente de igualdade, né, partir de uma situação de igualdade. Quando a gente fala de disputa na sociedade em meritocracia e todo esse discurso, a gente não pode perder de vista que quando você fala de meritocracia, a gente tem que partir do início que todos deveriam sair do mesmo padrão, da mesma base. Que não é verdade, que é impossível falar em meritocracia que todos partam do mesmo lugar. E nos dias de hoje, imagina no século XIX, né? Então a importância da Nísia Floresta, né? Dionísia, né? Que ela ficou muito conhecida aí, Nísia Floresta, foi voltado para a parte da educação, né? Sua importância aí para a educação e conhecida aí como educadora, e a ideia de pensar aí o futuro. Galera, o que eu vou deixar para vocês? Uma atividade simples. Eu deixar esse documentário, já está, na verdade, disponibilizado para vocês. Nísia Floresta, o desenho de uma vida. Muito curtinho, esse é um dos documentários. Eu deixei um segundo para quem se interessar, bem legal também. Ele tem 30 minutos, tá? Deixei os dois aí para vocês. E deixei uma atividade para vocês estarem discutindo, já que o tema é resgate, as nossas origens. Peço para vocês o seguinte aí: assista o documentário da escritora e educadora Nísia Floresta e, com base em suas descobertas, registre através de uma redação qual a lição que você aprendeu com essa história e como nossa história nos ajuda a descobrir quem queremos nos tornar. Quem queremos nos tornar, lembre-se que é o tema da nossa aula, como nossa história nos ajuda a descobrir quem queremos nos tornar. Ou seja, inclusive está aqui no primeiro slide, que depois vocês leem com calma, né? Que o que é história, qual que é a importância da gente compreender a nossa história, porque a gente consegue entender a realidade social, né? Se a gente compreende a nossa história, a gente compreende o momento atual, a realidade, consegue projetar o nosso futuro, né? Então, essa é a importância da gente compreender a história, a disciplina de história é uma disciplina fundamental aí. Entender os nossos erros, entender as lutas que ocorreram no passado, é uma ideia da gente conseguir compreender o momento atual e projetar, né? Sonhar e projetar uma realidade diferente, né? Um futuro diferente para o nosso país. Quem que vai dar conta de resolver os problemas do nosso país? Somos nós, né, galera? Então, dentro das nossas aulas, a gente discutiu a figura ali do Moinhos e Sargenti, né? Discutimos um pouco também sobre a questão negra, super atual nos dias de hoje, né? Por conta de todos os movimentos que está tendo, a questão indígena. E eu peço para vocês aí uma pesquisa, assista o documentário da Nísia Floresta. Vocês vão perceber que a Nísia Floresta é muito à frente do seu tempo, para além de pensar na educação para mulheres, né, como um elemento fundamental aí para o progresso da sociedade. Ela também já era uma abolicionista no período, então ela já lutava já contra o fim da escravidão, lembrando no século XIX o Brasil era um país ainda escravocrata, né, o sistema escravocrata, e também era uma mulher indigenista, então ela lutava pela causa dos índios, então super, né, avançada para o período histórico do qual ela convivia. Então peço para vocês aí assistirem esse documentário, eu deixei dois para vocês, a aula é curtinha justamente para vocês aproveitar esse espaço da aula, assistirem o documentário e desenvolver essa atividade, beleza? Ou seja, uma redação aí de 8 a 15 linhas, fazendo um diálogo, né? Registre o que você entendeu, o que você gostou da história da Anise, e aí faça uma articulação, né? Faça uma argumentação através da história da Nísia, qual a lição que você aprendeu com essa história e como nossa história nos ajuda a descobrir quem queremos nos tornar, beleza? Então, para vocês articular a história da Nísia, as contribuições dela e como a história, como o saber a nossa história nos ajuda a descobrir quem queremos nos tornar.
Para a aula de hoje é só, tá? Então vocês aproveitam uma aula mais curtinha. Nós já tivemos a primeira aula, que foi uma aula ao vivo, né? Então essa segunda aula aí fica para vocês assistirem o documentário e desenvolver a redação, beleza? Um grande abraço a todos, se cuidem e até semana que vem. Tchau, pessoal.